doctora, profesora en lingüística portuguesa, doctora en lingüística, es investigadora en lingüística y formadora de profesores. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, doctora. Soy Lidia Nazaré, la primera. Usted es Primer nombre. Yo mismo puedo decir a la Lidia. ¿Y la otra doctora? doctora también. Ya. Está Lidia. Lidia María Nazare Alves, ¿correcto? Ella es la que va a hacer la exposición. Adelante, doctora. Gracias. Buenos días. Eu sou do Brasil, pero vou tentar falar em sua língua, demonstrando assim meu desejo de dialogar com você. E espero que tenha um pouco de paciência e tente entender-me. Eu estou muito feliz e agradecida a los organizadores do Congresso por abrir um espaço a la educación en congreso en que ayer yo percibí que hay un mundo de tecnologías y realmente a educación no tiene espacios ni esos grupos, pero acá abrieron ese espacio. Yo y doctora Ana María estamos muy agradecidos. Bueno, mi exposición es ¿quién designa lo que está escrito? Puede pasar. Acá es un vídeo hecho. Puede clicar, fuerte, por favor. Clique encima de la imagen. No pasó, pero es un avión saliendo del Brasil y llegando acá en Chile. Puede pasar entonces. Yo vengo do Brasil, mi región es Minas Gerais. Esta es mi ciudad, Manhumirim, una pequeñita ciudad. Esta es la casa donde yo trabajo, la Universidad de Minas Gerais, en la ciudad de Carangola. Puede pasar. Esta soy yo con mis alumnos, acá haciendo una cortometraje de una obra literaria del Machado de Assis. Acá soy yo también con mis alumnos presentando en otros congresos en la ciudad de Río de Janeiro. Acá soy yo también con mis alumnos haciendo workshop e mostrando sus trabajos. Acá também sou eu e meus alunos noutra cidade, de Viçosa, apresentando trabalhos também. Bueno, eu achei necessário colocar essas questões em mim e meus alunos, porque eu sou professora em curso de letras, trabalho com formação de los professores. En mi país es común una técnica de ensino en que el alumno apenas fica sentado escuchando lo que el profesor le dice. Es apenas la transmisión de conocimiento. Entonces, algunos años, pero al menos a uns 30 años, yo y Ana María estamos intentando trabalhar com as tecnologias em las salas de aula para provocar em os alunos o desejo de cambiar o ensino tradicional com o uso das tecnologias. Este trabalho, por exemplo, que vou apresentar acá, os alunos utilizou um texto fílmico. E a partir deste texto fílmico fez uma leitura de la importância de la marca de oralidade em falar, no falar, e a importância da escrita também, porque em Brasil
hay una supremacía de la lengua escrita sobre la lengua falada. La marca de oralidad denuncia una no participación de la ciudad letrada. Entonces, se o aluno não tem liberdade em la sala de aula de falar os seus falares naturais, ele fica impossibilitado de produzir seus discursos científicos, porque algo fica travado. Então, nós tentamos dizer aos nossos alunos e fazê-los entender que é necessidade de cambiar, equilibrar as duas linguagens, a língua escrita com a língua hablada. Pero é claro que em discurso científico, em seus artigos científicos, há a supremacia da língua escrita, lógico. Então, acá está a introdução. Antônio Cândido diz que o processo de colonização de meu país se passou por dois momentos. Tanto a história de meu país quanto a história da literatura de meu país passou por dois momentos. O primeiro momento foi o momento da imposição cultural da matriz colonizadora ibérica. Depois, houve processo de adaptação de esta cultura da matriz colonizadora para a cultura local. Pode passar. Cremos que a imposição da língua portuguesa ha sido dos instrumentos mais eficazes no processo de colonização, posto que a cultura de colonizador português se manifestava a partir da linguagem oral, da linguagem formal oral e formal escrita, sobretudo a escrita que não deixa olvidar. Passa. O autóctone que estava em minhas terras, o índio, tinha a sua própria cultura, e depois os africanos que vieram da África também tinham sua própria cultura. A língua do autóctone, dos indígenas e também dos africanos, são fortemente marcadas por a oralidade, pelo ritmo, pela cantilena, por muitos falares. Pero quando o colonizador chega e impõe sua língua, ele solapa as outras línguas. Então, este colonizado não tem muito como aprender a dominar a língua, posto que a língua não é sua, é uma língua de empréstimo. Então, ficas com as mãos travadas, com a boca travada, com o ouvido travado. Todos os sentidos ficam travados, porque tem que falar, tem que fazer, tem até que pensar a partir da cultura de colonizador. Nós achamos que é muito prejudicial para o desenvolvimento da capacidade do próprio aluno, do próprio ser. Então, o aluno não produz conhecimento quando algo em si está travado. É preciso deixá-lo liberar tudo para que haja uma produção. E depois, uma adequação à produção acadêmica. Pode passar. A próxima. Desde a colonização, 1500 até 1900, nossa literatura trabalhou com a linguagem de colonizador. A linguagem do autóctone, com suas marcas de oralidade, a linguagem de africano, com suas marcas de oralidade, não se manifestaram, não apareceram em nada. Pero, na nossa modernidade, os escritores perceberam isto. Então, começou a colocar em suas poemas as mesclas das duas marcas. Então, aqui temos: deme um cigarrillo, dice a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Não qualquer mulato sabido, que aprendeu bem.
Pero el bueno negro y el belo branco de la nación brasileña dicen todos los días, deja disso, camarada, me dá um cigarrilho. Então, o escritor está dizendo aqui que em meu país há duas formas de falar. Há uma forma que é mais oral, mais descompromissada com a gramática, e outra forma que é menos oral, menos descompromissada. Acá está a posposição do pronombre, e acá a anteposição do pronome. Esta mistura em este poema diz que em meu país há uma mescla de duas linguagens na fala comum, que não é explorada em la fala acadêmica. Pode passar. Pode passar também. Pode passar também. Bueno, e nós entendemos que a literatura é a representação da realidade. Então, quando o escritor mescla as duas formas de linguagem em poema, ele está mimetizando uma forma de falar próprio de los brasileiros. Próxima. La mezcla de los tiempos verbales caracteriza y también o modo de colocar a anteposição de pronombre e posposição de pronombre caracteriza a marca de oralidade em lo texto. Próxima. Desde esta compreensão, este artículo planteia o seguinte problema: quem designa o que está escrito? E quais as consequências desta designação? Pode passar. Bom, portanto, o objetivo deste artículo pretende estudar as relações existentes entre a escritura, a oralidade, a identidade cultural e a função social do escritor, através da abordagem de alguns aspectos presentes em la trama fílmica Narradores de Javé. Então, a tela fílmica Narradores de Javé é esse instrumento tecnológico utilizado para a compreensão, para que o aluno compreendesse que há esta mistura e que ela é muito importante. Pode continuar. Próximo. Para a realização do trabalho, os alunos do primeiro período de letras da UENG assistiram ao filme Narradores de Javé, com o fim de fazer uma análise do discurso del mismo. Posteriormente, proceder de la mesma forma com os alunos de las duas escolas onde realiza suas tarefas. Mira, nós formamos os professores e utilizamos uma técnica. Depois, estes alunos vão às escolas públicas e também particulares e desenvolvem a mesma técnica. Compreende? Aprendem na faculdade para desenvolver nas escolas públicas e privadas. Pode? Metodologia e fundamentação teórica. Nós utilizamos a metodologia ativa. Como é isto? Nós dividimos a turma em grupos de 5. Cada tem uma função. Um é o presidente, outro é o relator, outro é o redator, e aí membro número 1 e o membro número 2 que faz as pesquisas em seus celulares, em seus computadores, dentro da sala de aula. Fizemos isso porque o uso de celulares era mal utilizado. Os niños não vêm aproveitando bem esta tecnologia. Pero com esses trabalhos, há umas coisas para pesquisar na hora. Então, dois membros do grupo pegam seus celulares, seu smartphone e fazem as pesquisas do que está sendo pedido ali. Então, se eles dividem em grupos de 5, formam pequenas empresas e com temas para serem trabalhados. E assim foi feito também neste trabalho que eu fiz.
Estrutura de artículo. Este artículo está estruturado em 3 secções, sendo estas: seleção e fichamento do material teórico, escritura do artículo e elaboração de uma classe sobre o mesmo. A classe foi ensinada em 2 escolas, sendo estas públicas e privadas, da cidade de Carangola e Manhuaçu, utilizando como metodologia a sequência didática proposta por DOS, GNV, vinculado à aplicação das TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação, recursos tecnológicos orientados à enseñança e ao aprendizagem em processo educativo. Nós levamos nossos trabalhos às escolas públicas, porque uma das funções da universidade é levar seus trabalhos até as escolas públicas. Em nosso país, os alunos das escolas particulares são melhores beneficiados com as tecnologias, ou pelo menos os professores usam mais as tecnologias. Pero em las escolas públicas tiene os recursos, pero os professores não estão preparados para utilizá-los. Então, nós tentamos motivar o uso das tecnologias. Pode continuar? Ok. La tecnología también. Sí. La tecnología. As tecnologias, às vezes, falham, não? Em todos os lugares. Enquanto a tecnologia vai sendo agitada, eu quero dizer que este teatro é tão grande que eu me senti tão pequena aqui, fiquei muito pequena. Não vi nunca, assim, em meu país, anfiteatro tão grande assim. E as ideias que eu tinha do Peru não é essa, é mais relacionada com Cusco. Melhor aí eu percebi a importância da tecnologia acá. Uma vez eu li livro de Arguedas, El Zorro de Arriba e El Zorro de Abaixo, e fiquei pensando o que dizia aquilo, né? E depois estou vendo aqui em Centro Histórico o diálogo das construções, as mais antigas e as mais modernas, e isto me fez entender melhor Arguedas. E estou emocionada de estar aqui, vendo tudo isso. E estou fazendo por minha conta, meu irmão é repórter, e estou fazendo por minha conta uma reportagem sobre tudo o que estou vendo, percebendo, os gostos, os andares, as recepções, os afetos. Nós estamos muito satisfeitos. Pero eu vou continuar sendo mesmo sem o recurso da tecnologia. Pode ser? Estão me entendendo? Bom, então, meus alunos assistiram à tela, narradores de Jafé. A tela habla de povo que era um pueblo que era não tinha a educação letrada. Todo o pueblo era analfabeto, só sabia falar. Então, o governo ia fazer uma empresa e alagar a cidade. Só não o faria se a cidade apresentasse documento, dossiê, dizendo sobre sua importância histórica para aquele pueblo. Pero nenhuma pessoa sabia escrever. Então, foram atrás de escritor. O escritor
havia sido despejado da cidade por escrever anedotas sobre o povo. Então, o povo não gostava dele, mas agora necessitam dele para escrever o dossiê. E então, o escritor começa a pesquisar, a buscar, a saber sobre o que se pensava a respeito da cidade. Quando um homem hablava, ele falava que o começo da cidade se deu com a chegada de um homem, e que este homem estava fugindo de Portugal e encontrou aquele lugar, e que ali assentou seu povo, e então foi seu líder durante muitos anos. Pero quando uma mulher falava sobre a cidade, ela dizia outra coisa. Dizia que seu povo havia fugido de Portugal e que uma mulher havia sido a líder do povo e que então ela havia encabeçado aquela cidade, naquele local. Antônio Biá escutava diferentes falas, em diferentes perspectivas. Então, ele não conseguia escrever o dossiê, porque o dossiê é um documento científico. Ele não podia colocar tantas coisas, tantas perspectivas dentro do dossiê. O governo não ia aceitar, sobretudo quando dissesse que uma mulher havia liderado a fundação de uma cidade. Isto seria impossível, como ainda é impossível no Brasil pensar que uma mulher vai fazer algo muito importante. Só os homens fazem algo muito importante. Pensa-se assim. Então, Pedro Biá não escreveu a história. O homem de governo chegou, pediu o dossiê, pero não havia nada escrito. A cidade foi alagada e Pedro Biá foi novamente banido da cidade. Bueno, que diz a tela? Que diz o texto fílmico? O texto fílmico diz que há comunidades que são essencialmente orales e que há posteriormente uma imposição de uma linguagem escrita. Só que esta imposição solapa a linguagem oral. O texto é entendido como uma alegoria do processo de colonização de vários pueblos, mas necessariamente do pueblo do Brasil. Aquele pueblo cuja linguagem era oral, analfabeta, e não conseguiu entender a linguagem escrita. E, portanto, o escritor que devia ter feito o dossiê também não escreveu a linguagem escrita. Pero pergunta-se, por que não lo fez? Se ele sabia. Então, nós entendemos que ele não fez justamente porque ele quer dizer que uma linguagem apenas, que uma manifestação linguística apenas, a escrita, não consegue representar todos os sentimentos, tudo o que se vai no ser. E um documento, um dossiê, não conseguiria isto também, porque a beleza daquela comunidade estava justamente em suas características marcadas pela oralidade. Então, é isto. Depois de que minha aluna escreveu o artigo,
juntamente comigo, ela montou uma classe e em 2 escolas públicas e particulares, ela passou o mesmo filme e disse aos alunos que o filme era uma alegoria do processo de colonização do Brasil. E o que eles pensavam disso. Cada aluno hizo seu texto dizendo a respeito e nós fizemos um e-book com as manifestações de los alunos. Bueno, assim, se ver, isto, não dá para falar mais, porque também estou muito comovida, muito mesmo, e assim, temendo que não esteja sendo entendida. Graças, isso.